Eu estou fazendo esse vídeo, né, na segunda emissão, porque na primeira versão, feita alguns dias atrás, infelizmente, antes dos 5 minutos, o áudio ele falhou e sumiu, né? Então aqui vai de novo. O quadrado de Adam, né? A radix de Adam. Né? Radix de Adam significa literalmente a raiz de Adam. Né? O que é a raiz de Adam? Né? É o próprio logos onutrino, como arquétipo, né, como origem, né, que é causa de Adam, né, e toda a manifestação universal. Nós estamos fazendo aqui uma representação do logos onutrino, em vez da representação, né, teosófica tradicional, né, com o primeiro logos, né, com um círculo com ponto no meio, o segundo logos, né, um círculo com ponto no meio com uma divisão horizontal, o terceiro logos, né, um círculo com ponto no meio aqui com uma cruz. Eu estou fazendo aqui o primeiro logos, né, como um quadrado com um módulo de largura de 1, o segundo logos como um quadrado com um módulo de largura de 2, e o terceiro logos um quadrado com módulo de largura de 3. E esses três quadrados, eles são colocados, né, numa posição horizontal, alinhavada, e tradicionalmente a posição horizontal representa a estabilidade. Quando eu elevo uma das pontas do quadrado, como esse quadrado inclinado aqui, eu estou colocando esse quadrado em atividade. E aqui é uma estabilidade representando o logos, né, arquetípico, né, subjacente a toda a manifestação manvantária. E aqui esse quadrado, né, que está sendo colocado e aqui em atividade representa o Adam, né, porque nós já vamos ver por quê. Para que exista um alinhamento entre esses vértices aqui, né, do quadrado, chegando inclusive a essa base, o recurso, o artifício que nós estamos fazendo aqui, o primeiro e o segundo quadrado, eles estão aqui alinhados aqui, né, no eixo de simetria, e entre o segundo e o terceiro quadrado, eu estou fazendo um alinhamento nessa face aqui, na face direita. Aí eu consigo aqui um alinhamento dessa forma e com o quadrado jogado para a direita. Se eu fizesse o alinhamento, em vez de com o quadrado de 2 e 3 aqui da direita, colocar à esquerda, que é uma outra solução possível, nós teríamos uma linha aqui jogada aqui para o lado direito e esse quadrado seria gerado pelo lado direito. Na linguagem simbólica que nós usamos, aqui seria o lado da expansão e aqui o lado da contração ou densificação. Eu resolvi usar aqui para o lado da densificação como manifestação. Mas existe uma polaridade, que é uma polaridade Adam-Hev, né? Expansão e contração, masculino, feminino, yang, yin. Então vamos lá. Esse primeiro quadrado, né, na linha de centro com o segundo quadrado, está representando aqui que o primeiro logos, ou Shambhala, está, né, com alinhamento, né, de propósito com o segundo logos, hierarquia. E hierarquia, né, com relação ao terceiro logos, né, com humanidade, existe um pequeno desalinhamento aqui, né, do centro, mas tem um alinhamento de face, representando aqui uma tensão e uma polaridade também. Então o que nós temos aqui? Se eu tenho um quadrado, né, agora vamos ver a questão da geometria. Eu tenho uma largura de 1 mais 2 mais 3, eu tenho aqui um cateto de 6. E aqui, essa medida aqui dá um cateto de 3, que eu estou colocando aqui do lado, aqui, porque é que eu posso ter a mesma construção. Então vamos ver qual que é a largura dessa hipotenusa. Está aqui, aplicando Pitágoras. O quadrado menor, o cateto menor ao quadrado, mais o cateto maior ao quadrado, dá 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. 9 mais 36 dá 45. Esse daqui equivale à hipotenusa ao quadrado. Então a hipotenusa é raiz quadrada de 45, que dá aproximadamente 6,708. Então aqui essa é a medida aqui desse cateto. E finalmente a área desse quadrado, raiz quadrada de 45 vezes raiz quadrada de 45 é 45. É por isso que aqui nós temos a radix de Adam, né? Porque o 45 é o valor gemátrico aqui em hebraico de Adam, né? O Aleph vale 1, o Dalet vale 40, e o Mem vale... Não, o Dalet vale 4 e o Mem vale 40, dando 45. E o perímetro desse quadrado aqui é 4 vezes 6,708, dá 26,832, que posso quase que arredondar aqui para 27. Nós temos os 27 nakshatras ou mansões lunares, e também o 26 é o valor geomátrico do Yod Re Vav Re, né, que é o Yod vale 10, o Re vale 5, o Vav vale 6 e o segundo Re vale 5, aqui o 26. E se nós formos colocar isso aqui em 3D,
equivaleria a um cubo, faltando o 27º quadrado no centro, que seria o aspecto solar. Então nós falamos, a Lua, ou Yod Revav He, ou Adam, né, de carne, está grávida do Sol, que é a dimensão monádica ou divina. Então aqui agora mais aqui uns complementos de informações. Aqui eu tenho, né, no primeiro quadrado, eu tenho 4 ângulos internos, segundo 4 ângulos internos, terceiro 4 ângulos internos. E aqui eu tenho 3 triângulos, eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 9 triângulos. Então eu tenho 4 vezes 3, 12, mais 3 vezes 3, 9. Eu tenho 21 ângulos aqui nessa construção. Vezes as 4 faces do quadrado, eu tenho 24 ângulos, ângelos ou codificações, eu tenho os 24 mahasiddhas, né, ou sábios aqui, do tantrismo, né, do budismo tibetano, que também estão ancorados no coração. O quadrado, ele é o quarto centro, e o coração também, ele é o quarto centro, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, com 12 pétalas no logos, no cardíaco, vezes 7 raios do cardíaco, 12 vezes 7 dá os 44, os 84. E aqui também nós temos, aqui com relação a proporções, na sequência Fibonacci eu tenho 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, depois 3 mais 2, 5, radix 5 aqui que aparece aqui dentro, aqui na segunda largura. Então essa proporção de 1 a 2, 2 por 3 aqui, né, com relação a Shambhala, hierarquia e a humanidade, está numa sequência áurea, que é uma sequência Fibonacci, que está intimamente ligada à raiz de 5, né, que é a raiz do microcosmos, né, que é o próprio homem. E aqui nós temos também o lado de 6, né, o cateto de 6, mas esse de 3 eu tenho aqui um cânon aqui de 9. Eu tenho o cânon 9 intrinsecamente o número da iniciação, e também no arcano maior do tarô, número 9 é o próprio eremita. E nós temos também no 45 a síntese das 9 iniciações maiores, né, que o homem, o pentagrama, devem passar, né, também 5 vezes 9 é 45. E essa frase que nós vivemos citando aqui do Irmão do Terceiro Grau, da página 72, do autor Will Garver, o homem é 7 menos 2. Mais informações aqui. O perímetro, aqui eu estou considerando o perímetro do primeiro quadrado, de um lado de 1 é 4, do segundo é 8, do terceiro 4 vezes 3, 12. 4 mais 8 mais 12 é 24. Eu tenho as 24 faces, né, do quadrado, que também representa as 24 faces, né, do hipercubo, né, do mago arcano 1 como logos, que é o criador de toda a manifestação. E vezes as 4 faces do quadrado, eu tenho 24 vezes 4, eu tenho 96 lunares do raio da criação na escola do quarto caminho de Gurdjieff, né? Então a Lua, ela representa como se fosse um contrapeso, um aspecto inercial para a evolução, né, na Terra, né, que representa o nível harmônico superior, que são 48 leis que regem a evolução da Terra, né, nessa escala de hidrogênio, na escala do quarto caminho. Aqui umas outras informações. As áreas desses quadrados, então a da primeira aqui, né, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 1 mais 4 mais 9, eu tenho os 14 pedaços, né, de Osíris, que estão também nas 12 pétalas do cardíaco, mais 2 pétalas secretas. E o volume desses quadrados aqui do Logos, né, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 1 mais 8 mais 27, 36. Eu tenho os 36 decanatos solares, ou 36 influências, né, para evolução na alma, num grande éon, o ciclo completo das 12 casas zodiacais. E se nós somarmos aqui os 14 com 36, nós temos os 56 caminhos de Binah. E o volume aqui desses quadrados aqui, né, considerando as 4 faces, né, eu tenho 36 vezes 4, 144 é o quadrado 12 vezes 12. Aqui eu tenho o módulo da Jerusalém Celestial também, é como se fosse uma matriz, né, arquetípica de evolução. E considerando também aqui os 14 pedaços de Osíris, né, que também são 14 cartas no naipe do tarô menor, vezes 4 faces do quadrado, 14 vezes 4, eu tenho 56 arcanos menores do tarô. Agora, do ponto de vista, né, eu falei da Jerusalém Celestial 144, agora do ponto de vista dos códons, né, físicos, nós temos aqui, eu tenho 3 quadrados e um triângulo aqui sintetizado em vez de considerar 3, né? Então 3 vezes 4, 12 ângulos. Um triângulo aqui, 3 ângulos, 12 mais 3, 15 ângulos. Vezes as 4 faces do quadrado,
eu tenho 60 ângulos externos, mais os 4 ângulos do quadrado interno, eu tenho 64 ângulos que representam 64 códons dos tripletes do DNA, 64 hexagramas do Xing, as 64 casas do tabuleiro no xadrez e as 64 faces da onda temporal fractal descoberta por Terence McKenna, que vocês vão encontrar no volume Matrix 4, Equivideon, do Valdemar Valerian. Aqui mais algumas informações também. Então, os catetos, né, desse triângulo agora aqui, né, 3 e 6 e raiz de 45. Eu tenho o cateto de 6 vezes 4 faces, 24 faces do hipercubo, as 24 do hipercubo, né, que é manipulado pelo mago arcano 1, que é o próprio Logos, e as 24 testemunhas perante o trono do Logos. E o cateto de 3 vezes 4, eu tenho as 12 hierarquias dos estados de consciência do Logos, que também estão impressas, né, nas 12 pétalas do centro cardíaco, que é o quarto centro, que está aqui no coração. Agora, com relação às cores, eu quero comentar o seguinte. Aqui eu fiz aqui coloquei as 3 gunas, né? O primeiro, sattva, equilíbrio. O segundo, rajas, é o enxofre e atividade. O terceiro, tamas, ou a inércia, o aspecto material denso, que aqui tem a própria codificação do sangue. Eu tenho esse triângulo aqui. Quando eu tenho sattva unificado a rajas, eu tenho aqui a produção do verde. E esse verde, ele está na parte central aqui desse quadrado, representa o Tattva Vayu, que é o mental concreto, a síntese da personalidade encarnada como o dragão do umbral. E aqui eu tenho as 4 espirilas da unidade mental. E aqui, quando eu tenho agora Sattva juntando com vermelho de tamas, o primeiro com o terceiro, eu tenho um laranja aqui de Prithvi, que é o Tattva aqui do centro raiz aqui, que é a base da manifestação física do Adam. E quando eu tenho agora rajas misturado com tamas, azul com vermelho, nós temos o violeta aqui, o violeta da luz das energias etéricas. Esse quadrado central aqui, que também, veja as 4 faces, eu tenho aqui o Yod, Re nessa face, o Re, o Vav, o Re. Esse quadrado aqui verde, ele está na proporção de 50% de área com relação a essa face aqui que está na cor violeta. Se aqui fosse um lado de 10 por 10, que dando uma área de 100, aqui seria 7 por 7, 49, quase que com 50. Então tenho uma proporção de 7 para 10, ou seja, 1,5 para cada lado, dando um 10, né? Que é uma proporção aqui relativa desse quadrado. E essas pequenas aqui hipotenusa, aqui com o lado de 1 tem 1,118, aqui eu tenho 2 e 1, aqui 2,236 e 3,354. Aqui é justamente o valor da raiz quadrada de 5. Então, na magia, quando nós vamos fazer, né, o altar da magia, ele tem uma proporção básica, ou se considera uma proporção de 1 cubo, ou 2 cubos, um cubo em cima do outro. Aqui vamos imaginar, a gente vê isso muito na representação, né, de Osíris sentado no trono. Então aqui se eu tenho um módulo de 1, aqui eu tenho um módulo de 1 e 1 e 2, né? Então eu tenho 4, né? 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Aqui eu tenho a raiz de 5 aqui, que que dá origem à raiz de 5 como Horus, né, como microcosmos, que o Horus é o próprio Osíris, né, renascido na cavidade craniana. E o reino hominal, não nos esqueçamos que é o 4º reino. Nós temos o mineral, vegetal, animal, o 4º humano, depois angélico, arcangélico, divino. Então o quadrado, ele é o meio do caminho no espectro setenário divino, que está na metade de baixo para cima, de cima para baixo, que é um aspecto do harmônico, né? E aqui também esse é o tom da natureza com esse verde, né? Com Vayu, né? Que é o ar, né? Na reflexão aqui mercurial. E também não nos esqueçamos dessas 2 polaridades aqui, né? Com aquela da expansão e da contração. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Não, é isso aí, eu já falei tudo aqui que está escrito na folha, tá bom.